A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. A lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Chegamos ao capítulo 3, onde já Paulo relata à igreja em Éfeso que ele, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, por meio de Cristo, eles receberam a revelação desse mistério que esteve oculto. A gente vê o seguinte, que essa lição ela vai se concentrar nessa expressão, mistério, de como esteve oculto, como foi revelado e como foi pré-estabelecido pelo próprio Deus na eternidade. A gente vai ver também que no começo já do capítulo 3, Paulo ele já revela à igreja, aos Efésios, que o motivo da sua prisão, que ele estava preso justamente por causa dessa revelação. E qual seria a revelação? Que os gentios eles estavam inclusos nas promessas de Deus. Aleluia! Então a gente vai desenvolver essa lição nesses pontos, e convidando você já para ficar conosco até o final desta aula e iremos aprender um pouco mais. Então nós vamos analisar já o primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então nós vemos o ponto número 1, mostrando os dois grupos, os gentios e os judeus. Os gentios que eram ignorantes a respeito do assunto, eles não sabiam que eles estavam inclusos nas promessas de Deus, no plano de salvação, e os judeus que se achavam que eles eram os únicos. Na verdade, nenhum dos dois sabiam, conheciam esse mistério que foi revelado na nova aliança. Essa expressão mistério, quando você vai fazer análise bíblica, a gente vê o seguinte, que fala de segredos, de verdades, doutrinas ocultas, e mostra o seguinte, no sentido bíblico, que são verdades que estavam, verdades divinas, ocultas, já estavam ali, já expressada, já estava apresentada, só que estavam ocultas, escondidas, não tinham a revelação, a clareza. Então, quando a Bíblia apresenta mistério, não está falando de algo que eu preciso de uma iluminação, de uma elevação espiritual para compreender e agora vai começar a revelar os mistérios de Deus, não. A Bíblia apresenta alguns mistérios, que é a respeito desse projeto, que era o projeto da inclusão dos gentios no plano de salvação. A Bíblia apresenta outros mistérios que seria do arrebatamento da igreja, que até então era uma verdade, na verdade, oculta, que foi revelada agora para nós. Essa que eu relatei do arrebatamento, o corpo sendo transformado em um corpo glorificado. Então, quando a Bíblia apresenta mistério, são segredos, são verdades divinas escondidas, ocultas. Quando a lição, quando Paulo fala que foi revelado agora, quando a gente vê na expressão, no verso 5 do capítulo 3 aos Efésios, a gente vê que esse desconhecido que está falando Paulo é a respeito de compreensão. No Antigo Testamento, eles não tinham os profetas, eles profetizavam, eles sabiam o que estavam profetizando, eles não estavam em transe, mas eles não tinham até então a compreensão de como iria acontecer
determinadas profecias bíblicas, ou por eles proferidas, eles não tinham a compreensão em si de como aconteceria tudo isso, né? O que até então o que eles profetizavam. Quer ver o verso 5? Diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Como agora, quer dizer, foi revelado, mas não como agora, quer dizer, trazendo o entendimento, né? Cristo é que vem trazer o entendimento. Por que só agora Deus ele revela esse mistério? Porque era necessário que Cristo viesse primeiro para que os gentios viessem entender o plano e os judeus viessem compreender que eles, né, tanto os gentios como eles, precisavam de Cristo para fazer parte desse plano, desse projeto de salvação. Então era necessário, por isso que só agora foi revelado pelo Espírito Santo, né? Como disse Paulo a ele, aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Então os profetas em si, eles não tinham compreensão, mas eles sabiam, eles tinham aquela visão de longe, né? Como dizem Hebreus, era apenas uma sombra, mas eles já tinham, não uma visão concreta, mas eles tinham. Por exemplo, Abraão, a lição ela apresenta o exemplo de Abraão, né? Quando Deus o chama, em Gênesis capítulo 12, quando diz: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Então aí a gente vê, quando fala todas as famílias da terra, está incluindo quem? Todos, não só os judeus, senão ele dizia o teu povo, a tua descendência. Ele fala da descendência e fala de todas as famílias, né? Dando alusão a quem? Aos gentios que iriam ser inclusos nessas promessas. Então eles tinham uma visão, um entendimento, mas eles não tinham como Deus iria fazer isso. Então por isso que foi revelado só agora. Quando eu falo só agora, eu falo na nova aliança, porque era necessário que Cristo se apresentasse, viesse abrir esse novo caminho, que eu posso dizer, que entrou os judeus e entrou os gentios, agora unindo esses dois povos, se unindo, formando um só corpo. Então a gente vai vendo que no decorrer da lição a gente vai entender a respeito desse mistério, de como esteve oculto. Não era algo que ninguém sabia. E como, ponto número 2, fala de como esse mistério foi revelado. Então, o ponto número 2, de como foi revelado esse mistério, a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele, os apóstolos e os profetas receberam essa revelação da parte de Cristo por meio do Espírito Santo. A gente vê quando Pedro, quando ele fala os apóstolos, que tem um exemplo de Pedro, que ele teve muita dificuldade para chegar até a casa de Cornélio. Posso dizer que ele nem iria se Deus não se revelasse para ele. Então a gente vê a dificuldade que eles tinham para compreender esse mistério que esteve oculto, né, de muito tempo escondido. E a gente vê Pedro, Deus tratando com ele, e Deus conseguiu mostrar para eles que esse mistério que esteve escondido era a igreja, que seria a união. Imagina, a igreja, a união de judeus e gentios, de vários povos, que agora a igreja não tinha assim um limite,
não era mais um povo. Por isso que essa linguagem que foi usada nessa lição, achei muito interessante, que fala da humanidade, uma nova humanidade. Não está falando só de uma raça, só de uma etnia, está abrindo espaço para toda a diversidade de culturas, raças e povos. Por isso que eu achei muito interessante isso. Então, esse mistério que esteve oculto, como foi revelado? Através do Espírito Santo a Paulo, aos apóstolos e aos profetas. Que esse mistério que esteve escondido e foi já pré-estabelecido na eternidade, era a igreja. Então a gente vê que a igreja, ela tem essa missão de divulgação desse mistério que agora está revelado, que é a união de vários povos, que seria abrir as portas para todos que desejam a salvação. Então a gente vai ver que o ponto número 3 fala desse projeto, esse mistério que já foi preparado, organizado pelo próprio Pai na eternidade. Então, o ponto número 3, a gente vai estar vendo como foi elaborado esse projeto. Então, te vê no ponto número 3 que esse projeto, esse mistério que esteve oculto, ele foi pré-estabelecido na eternidade. Quando a lição faz menção de Adão, o pecado de Adão, e que Deus ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou e fez a reunião. E agora, o que nós vamos fazer? Nós não esperávamos isso, do homem ter pecado, ter errado. O que nós vamos fazer? E surge a ideia do projeto ser elaborado, o projeto de salvação. Não foi assim. A gente vê que o apóstolo Paulo ele revela à igreja em Éfeso que esse projeto ele foi pré-estabelecido e lá na eternidade. Com isso é que Paulo, por isso que Paulo ele chama de riquezas insondáveis. Quando Paulo recebe a revelação desse mistério, que é a inclusão dos gentios no plano de salvação, ou seria o projeto de salvação que nasce a igreja, Paulo fica maravilhado de fazer parte desse projeto e ser divulgador desse projeto, que não é qualquer projeto. Divulgar algo que foi elaborado na eternidade. Olha o privilégio que nós temos de ser anunciadores das boas novas de salvação, que é esse mistério que estava escondido. Então Paulo ele se sente maravilhado de como a misericórdia, o amor de Deus elaborar, projetar, enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, vir morrer por nós, e agora abrindo espaço para que nós venhamos ter entrada a essa graça, a esse projeto que esteve escondido, principalmente os gentios que eram ignorantes a tudo isso, e agora tendo acesso ao próprio Criador, e fazendo parte desse projeto. Então a gente vê que não foi nada de surpresa, nada às carreiras, não. Foi tudo planejado, tudo elaborado, e nasceu a igreja. Então é um privilégio para nós. Eu quero encerrar essa conclusão, fazer essa conclusão lendo o que a revista apresenta, que diz assim a conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam
inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme o desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Então a gente vê que foi um plano divino, pré-estabelecido, foi organizado, e foi revelado só agora em Cristo. Então nós temos essa missão agora, conhecedor desse mistério, que é a entrada de todos aqueles que crê em Jesus, tem entrada a esse projeto de salvação, tá certo? Então, espero ter contribuído de uma forma resumida, tocando nos pontos principais. Nós concluímos a lição de número 9. Que Deus abençoe em nome de Jesus.